trabalhado ao longo dos 4 anos em que eu estive aqui, ok? Então, a importância da imaginação teológica para a igreja. A área que na verdade eu me detenho a estudar desde os tempos que eu estava no Cariri era a linguística. Então, linguística lida com a linguagem no sentido mais abstrato possível. E eu tinha bastante preconceito com literatura, como geralmente é a nossa tendência, né? Talvez no popular as pessoas digam, literatura é coisa de mulher, o que já mostra um grande preconceito, não só para com a literatura, mas para com as mulheres também, né? E não é bem assim. Quando a gente analisa a própria Bíblia mesmo, dentro de uma perspectiva literária, nós vamos ver que a literatura ela tem grande relevância para a nossa vida na prática. E a minha proposta é justamente, ao falar de imaginação teológica, é trabalhar o conceito de imaginação a partir da própria Bíblia, no diálogo com a literatura, de modo particular com Northrop Frye, essa obra aqui, A Imaginação Educada, como já foi mencionado aqui pelo Fares, que já trouxe um aporte muito bom aqui para o conceito de imaginação, que é o que eu vou trabalhar também. Então, pensemos na Bíblia como literatura, e aí eu gostaria de trazer uma certa provocação com o conceito de mito. Quando alguém fala, talvez no popular para você, a Bíblia é um mito, ou os leigos de modo geral, quando falam sobre mito ou mitos, né, e aplicado à Bíblia, ou até mesmo à literatura de modo geral, vão dizer que o mito é aquilo que não corresponde à realidade ou à verdade. Por isso que muitas vezes nós temos um receio de usar esse termo. Mas dentro da literatura ele não tem tanto esse conceito, né? O Frye mesmo vai utilizá-lo no sentido bem restrito e que coaduna muito com aquilo que nós já entendemos a partir do estudo da teologia bíblica. Para o Frye, ao trabalhar a Bíblia como uma literatura e como um mito ou um conjunto de mitos, o que ele está querendo dizer em outras palavras é que o mito é uma estrutura de palavras ou uma sequência de palavras, ou, colocando em outros termos que ele vai utilizar, é uma espécie de narrativa. Se a gente fosse colocar isso em termos do nosso conhecimento, né, a teologia bíblica vai falar a respeito disso. A Bíblia ela tem um enredo, uma das palavras também que o Frye utiliza para conceituar mito. Então, dizer que a Bíblia é um mito nesse sentido é dizer que ela tem um enredo, como nós percebemos a partir da criação, da queda. Nós vamos então notar a instituição de uma nação, Israel, juntamente com uma lei, e a partir disso vem também os profetas, uma nova aliança, e aí nós temos Jesus e a igreja, e por fim o eschaton, o fim de todas as coisas. Então esse é o enredo bíblico. Então, dizer que a Bíblia é um mito nessa concepção de Frye é isso, dizer que ela tem um enredo, ela tem uma narrativa, ela tem uma estrutura. Então nisso nós já podemos perceber um diálogo, né, sadio entre a literatura e a concepção bíblica a respeito da sua história, a história da salvação. Então eu gostaria de partir dessa ideia, ok? Bem, o que eu quero então dizer com imaginação, e aqui iria na verdade complementar o que o Fares colocou, a imaginação é olhar com o coração e a mente. Ok? O Frye vai dizer que, e como o Fares mencionou agora há pouco, a imaginação lida com as possibilidades das realizações humanas. E eu até concordo com o Fares que na teologia seria complicado dizer a respeito dos mundos possíveis, mas na literatura sim, né? A imaginação humana. Só que o que eu quero salientar desse aspecto da imaginação é justamente uma dicotomia que muitas vezes nós fazemos. Uma dicotomia que, dentro da linguística cognitiva, por exemplo, ela tem sido quebrada quando a gente analisa o próprio conceito de coração, ou palavras como alma no Antigo Testamento, elas quebram muito essa ideia de que coração e mente, ou emoções e raciocínio, né, emoções e pensamento não andam juntos. Dentro dos estudos também da chamada teoria da argumentação, um teórico francês, chamado Plantin, ele vai dizer que a argumentação ela lida não só com a questão lógica da linguagem, mas com o uso das emoções que nós fazemos. Então, falar em imaginação é pensar logicamente, mas pensar também emocionalmente.
Por isso que o Frey, ao falar que a imaginação ela serve para nos educar, ela nos educa como um todo, ela nos transforma como um todo, nos influencia como um todo. Então, partindo dessas questões básicas, a problematização ela surge da seguinte forma: existe uma brecha entre o saber, sentir, agir, como a distância entre a escritura e a situação contemporânea da igreja, que é uma menção ao Van Hooser, nesse livro que foi traduzido agora em 2008, é um dos teólogos que tem lidado com literatura e particularmente com a imaginação, para abordar a sua teologia. E uma das coisas que mais me intrigava era justamente isso, o fato de ter o conhecimento, mas muitas vezes esse conhecimento ser algo seco, né? Ser algo que não transforme todo o meu ser. E eu me perguntava bastante a esse respeito. A gente que estuda teologia, que transpira teologia, né? Nós lidamos com conceitos abstratos o tempo todo, né? A teologia sistemática, por sinal, ela lida com conceitos abstratos. Entretanto, quando nós vamos para a literatura e para a própria teologia bíblica, ela utiliza termos mais dentro de situações concretas. É por isso que o Frey vai dizer que, enquanto a moralidade, a religião, elas têm as suas próprias estruturas verbais, a literatura, ela tem uma das suas ocupações concretizar ou colocar de modo situacional, colocar numa situação concreta essas abstrações que as outras linhas do saber lidam, né? Então, pensando nisso, era uma das coisas que eu mais indagava na minha vida, e que, de modo geral, nós estamos mais interessados com o saber, né? Ao passo que o sentir, né? Ou a ortopatia, o sentimento correto, é algo que muitas vezes nós deixamos de lado. Talvez, é que eu estou colocando, não estou me comprometendo com a declaração, mas talvez seja em virtude de alguns movimentos protestantes que a gente tem, que vão enfatizar experiências, emoções. Nós, batistas regulares, temos a tendência de nos distanciar disso, ok? Mas pensar a Bíblia como literatura é pensar justamente uma forma de imaginar, de raciocinar, de conhecer, não só de modo lógico e proposicional, mas também a partir das emoções. Um exemplo tão claro disso é os Salmos, mas não somente os Salmos, né? Ok? E outro diz respeito ao agir. Eu estou aqui lá no Cibima, quando nós fazemos os sílabos, a nossa ementa, os objetivos, eles são elencados nessas 3 categorias. A categoria epistemológica do saber, né? A categoria do existencial ou do sentimento, aquilo que eu sou é aquilo que eu sinto e como isso me transforma, e a categoria do agir, ok? Pensando no ser humano de modo holístico. E muitas vezes nós nos confrontamos com isso. Óbvio, nós sabemos que a distância entre a escritura e a gente se dá não somente por questões culturais da própria Bíblia, a nossa própria cultura, mas eu diria que um dos fatores também determinantes é a nossa tendência de abstrair as coisas. A nossa tendência de lidar com ideias abstratas e não sabermos relacioná-las com a vida prática. Eu acho que um dos exemplos mais claros disso é quando nós lidamos com aconselhamento, quem é pastor ou quem tem aconselhado, que muitas vezes nós nos deparamos com situações específicas e que nós não sabemos as respostas. É por isso que a literatura e a imaginação lidam com as possibilidades. Então, essa problematização foi mais uma questão existencial que eu passei. Como interagir nessa relação do saber, sentir e agir na minha própria vida a partir da escritura, ok? Pois bem, uma outra problemática é, a gente aqui exemplificando com a apologética, é perceber que a imaginação ela se apresenta na sociedade. O Frey vai dizer bastante isso. Então, a vida social ela tem as suas imaginações, né? Tem um teólogo católico chamado Charles Taylor, que ele vai falar justamente, vai cunhar o termo imaginário social. E na ciência não é o contrário. Na ciência, a ciência tem a sua própria imaginação.
E eu coloco aqui como título de exemplo a capa aqui do livro do Richard Dawkins, um dos ateus aí que mais bate contra o cristianismo. E olha só como ele vai categorizar o livro dele: o relojoeiro cego. Por que esse tipo de linguagem, né? Porque a ideia do relojoeiro, sim, a ideia de que existe algo com sua coerência, com a sua ordenação, mas não existe uma pessoa, um designer por trás, um designer inteligente que programou isso. Então isso revela, sim, um imaginário a partir da ciência. E que muitas vezes nós não nos percebemos dessas coisas e somos influenciados. Diante disso, então, eu quero trabalhar a relação, prosseguindo, entre imaginação, metáfora e a vida social. E aqui trabalhando o Raymond Gibbs, que é um teórico da linguística cognitiva. A metáfora é uma das formas de expressar a imaginação, mas não somente ela, ok? Os próprios gêneros literários têm essa função também. Por que muitas vezes nós olhamos para as narrativas do Antigo Testamento e nos identificamos com as personagens? Justamente aquilo que o Fares acabou de falar. Porque esses personagens, de uma forma ou de outra, acabam expressando aquilo que nós somos ou que nós desejamos ser. O herói é justamente isso, aquilo que nós não somos capazes de ser, mas desejamos ser, e temos uma frustração em relação a isso. Então, pensar na literatura, pensar na Bíblia dentro de uma perspectiva literária é ver como a Bíblia, então, é riquíssima de ferramentas que instigam e que nutrem a nossa imaginação, ou usando os termos do Fry, que educam a nossa imaginação. Pensando nisso também, a relação entre imaginação, metáfora e a visão social, é que a metáfora ela não serve simplesmente para adornar a linguagem, né? Muitas vezes, essa é a tendência geral dentro da literatura, mas dentro de uma perspectiva da cognição, ela é um esquema fundamental, esquema aí como estrutura, ok? Pelo qual as pessoas conceituam o mundo e as suas próprias atividades. Ou seja, a partir das metáforas, nós expressamos a nossa concepção do mundo, nós expressamos as nossas atividades e, ao mesmo tempo, nós usamos isso como uma hermenêutica para interpretar a própria realidade. Ok? E aqui eu trago um estudo de caso. Em Filipenses 3, versículo 14, essa expressão, prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o que é que Paulo está querendo falar? Paulo, de modo abstrato, está falando de uma escatologia ainda a ser realizada, de uma salvação ainda a ser realizada. De modo abstrato é bem isso. Mas Paulo resolve categorizar essa ideia usando uma expressão muito comum do seu tempo, uma prática muito comum do seu tempo, culturalmente estabelecida, que eram as maratonas. Então, ao falar dessa escatologia que nos espera, ele trata ela da seguinte forma, a recategoriza como prêmio da soberana vocação. Então, olha como essas palavras trazem em nós uma concretude maior a respeito do que é a nossa salvação. Mas não somente isso, nos trazem a responsabilidade de um viver aqui presente a partir daquilo que nos espera. O problema talvez seja nosso de abstrair essas ideias, não relacioná-las com a vida prática, o que eu coloquei inicialmente. Mas quando nós olhamos para os teólogos, não só do Antigo e Novo Testamento, olhamos para os autores vetero e neotestamentários, nós vamos perceber o uso de imagens, de metáforas e outras mais figuras que servem para trazer de modo concreto as realidades espirituais. Então, ao falar dessa forma, Paulo mostra o que é a grandeza da nossa salvação e chama a atenção a própria palavra vocação, que é ser chamado para alguma coisa, o que implica a responsabilidade, e soberana, certo? E o prêmio como aquilo que eu tenho que ir atrás, que eu busco, ou seja, envolvendo a minha responsabilidade. Então, isso mostra que a doutrina, na sua abstração, vivida na prática, é trazer em nós um senso de responsabilidade e de concretude muito maior do que nós pensamos. Ok? E aí eu vou para o meu ponto principal. Qual é a importância da imaginação teológica? E por imaginação teológica eu estou querendo dizer a imaginação da própria Bíblia. Está no fato de ela ser uma chave hermenêutica para compreensão aqui envolvendo razão e emoção,
e viver a realidade segundo a palavra de Deus. Ok? Então, imaginação, a partir da literatura e da teologia, ela tem a imaginação bíblica, ela tem a função de nos ajudar a perceber como é que o mundo funciona, a compreender a realidade a partir destes 3 aspectos: razão, emoção e a sua própria praxis. Diante disso, eu faço as seguintes considerações, né? O uso da imaginação é uma das grandes ferramentas que eu tenho utilizado nesses meus últimos tempos, colocando em prática como um meio pelo qual nós podemos aprender mais de modo concreto da Bíblia. Não ficarmos no nosso mundo das teorias e abstrações, ok? Isso a partir de um diálogo com a teologia bíblica, uma vez que a teologia bíblica procura lidar com os termos dos próprios autores, no seu próprio contexto, na sua própria situação. Em outras palavras, nós não ficarmos somente nos aspectos teóricos, mas sempre nos voltarmos para a realidade situacional, para a vida como ela é. E a imaginação, ela tem essa função. E outro, a partir do Hans Huckmacher, na obra também recente traduzida, Filosofia Estética, o processo de educação pela imaginação. Ele vai dizer no seu livro justamente que nós aprendemos por meio da imaginação, né? E aí, se a gente relacionar isso com a linguagem ela é analógica, ou seja, nós lidamos com semelhanças e diferenças, né? E assim eu termino a minha comunicação. Obrigado.